Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, senhoras e senhores, caros espectadores aqui do nosso grande Fala Mestre, Gabriel Greenberg na área, consultor de empresas, para bater um papo com meu grande amigo Paulo Duque X, empresário, empreendedor e hoje investidor. E aí, Gabi, beleza? E aí, Tudo na muito bom paz? dia, senhoras e senhores. Estamos gravando de manhã aqui, né? Só para vocês entenderem. Só que temos um porém aqui hoje. Hoje a nossa gravação está international. Diretamente da Flórida. Essa é a parte bacana aqui, né? Estamos É. aqui em Curitiba e em Orlando, Flórida. Olha que coisa legal, internacional. E, senhoras e senhores, hoje vamos entrar numa temática muito interessante, um assunto que provavelmente você deve passar, você deve, né, levantar esse ponto dentro dos seus negócios, na sua vida, no seu cotidiano em si, que são os problemas. Claudião, problemas, objeções. Vamos falar um pouco sobre isso aí, trocando uma ideia, né, trazendo nossas experiências, o que a gente viveu ou não, né? Enfim, que a gente tem de percepção sobre o assunto. O que você pode me falar aí sobre um problema ou objeção que você passou aí e resolveu de uma forma bem assertiva? Veja só, problemas a gente entende como assertivo, inclusive depois que passou, né? Se foi assertivo ou não, e se não foi tão assertivo, a gente aprende com aquilo, né? É verdade. Não é assim? Então, veja só, agora, né, praticamente o que, 2 dias aí ou 3, a gente decidiu vir a Orlando, né, passar o Dia das Mães junto com toda a família. Então, isso trouxe uma grande objeção. Será que a gente vai mesmo? É porque a gente está no meio de uma pandemia, né, vários problemas aí por causa do Covid-19, e mesmo assim a gente colocou na balança o que valia a pena ou não, né, e os riscos que a gente estava tomando ali. Mas com bom planejamento, tentando falhar o menos possível, né, para que a gente chegasse com segurança, a gente criou uma forma de tentar chegar o mais seguro possível aqui em Orlando. Houve grandes objeções, inclusive naquela semana, né? A gente ficou muito tenso, porque tinha muitas pessoas falando assim: cara, não vá, que tá perigoso. Dentro do avião, inclusive eu já tinha ido para Porto Alegre, não tá esse nível de segurança assim, que uma pessoa tá do lado da outra. Então, ou seja, no mundo dos negócios, isso é muito normal. A gente vive essas objeções, esses problemas várias e várias vezes. Inclusive as pessoas que estão aí querendo abrir um negócio estão num dilema, né? Pelo menos nas lives lá, o pessoal tem perguntado: pô, Cláudio, no meio de toda essa pandemia, você acha que seria bacana abrir um negócio? Né? Por quê? A galera tá todo mundo falando: cara, como você vai abrir se tá todo mundo fechando? Se não tem movimento? É uma objeção, não tem gente. E é um cenário contra-intuitivo, né? É um cenário que a gente vê, né, como homens de negócios, a gente percebe oportunidades onde pessoas não estão enxergando. E aí, sabe o que eu vi esses dias aí no Instagram? Ele fala assim: cara, você só ganha aquilo que você conhece. Quando a pessoa fala assim, será que eu vou abrir agora, né? E tá vendo, tipo, num problema todo a situação de será que e não eu vou abrir porque isso tá relacionado um pouco com o desenvolvimento da pessoa. E eu achei isso muito, muito verdadeiro pelo seguinte: quando a gente tem uma ideia, né? E a gente tem uma ideia construída com base naquilo que a gente conhece, já, né? Vê a possibilidade ou tem, né, a predisposição de pensamento, a gente começa a olhar de forma diferente as coisas. E isso que é interessante, porque a gente, né, se pergunta ali, ó, você tava contando, será que eu vou para Orlando? Será que eu vou fazer isso? Será que eu viajo? Será que não? Olha o será, né? Aí nas lives perguntaram também: será que eu abro um negócio nesse momento? Será que eu faço agora? Será que eu crio algo? E aí que é o grande ponto da temática de hoje, né? Às vezes o problema ele nem existe, e por conta do que a gente pensa, né, e raciocina, a gente acaba criando situações que nos impedem, as nossas barreiras, né? Olha que louco isso, né? Você falou ali: será que eu vou viajar? E aí nas lives: será que eu abro um negócio? E aí, será que vai dar certo? E aí, será que se eu fizer isso vai acontecer aquilo? E a gente fica nos ICs da vida, né? As dúvidas geram uma confusão, e isso desacelera nossas decisões, né?
Porque aí, como você mesmo está falando aí, às vezes a gente constrói um problema que talvez nem exista. A gente constrói aquele monstro gigante lá e talvez ele não seja aquele monstrão, talvez seja um cachorrinho latindo uau e tá te perturbando ali. Mas ele tá tão perto, mas tão perto, latindo, que parece com um cachorro gigante. E esse é o grande problema, você fazer esse problema maior do que ele realmente é. Passado-se todo esse problema aí, e aí é o que a gente tava falando, é muito simples olhar pra trás e falar assim, pô, cara, não era tão grande assim, né? Era mais fácil de resolver do que eu imaginava. Só que esse time que você visualizou isso, você pode ter perdido uma oportunidade. Que desacelerou, né? Desacelerou e você ficou pensando, não sei e tal. E ontem, inclusive, falando com a diretoria da rede, a gente tá nesse dilema. A nossa equipe, ela anda numa velocidade muito menor do que a gente gostaria, com muitas objeções. Como a gente está, no meu entender, no campo de batalha, realmente no campo de batalha, e precisando velocidade nas decisões e ações, não dá para ficar fazendo muita objeção. Tem coisas que tem que meio que passar, né, meio batido, tipo, precisa para um negócio de marketing, elaborar não sei o que, fazer pesquisa não sei o que. Ela fala, cara, que pesquisa, meu? Vai lá e põe na rua isso daí e faz andar, né? Oxigênio na turma aí. Então é muitas objeções que pode matar o teu negócio, né? Isso aí que a gente tem que tomar muito cuidado. E trazendo isso, Cláudio, eu tenho feito um curso aí, né? A gente tem que fazer os treinamentos também, né? Porque a gente é os donos do negócio, que a gente não tem que fazer mais nada, né? A gente tem que se desenvolver. Tava lá fazendo um curso, e aí existe um curso de reaprendizagem criativa. E aí ele bota muito essa questão, essa temática do problema, porque a criatividade é uma ferramenta de resolução de problemas. O que eu tenho aprendido lá? O e se que a gente fala, né? E se a gente fizer isso, às vezes, né, pensa que tem que fazer muita coisa para resolver um problema, e aí a gente se pergunta, e se eu fizesse diferente? Ou e se eu pensasse de uma forma, né, diferente dessa que eu tô pensando? Quais são as possibilidades? Né? E se eu falasse com alguém que poderia me esclarecer e tudo mais? E aí a gente vem para a questão de solução, né? Queria entrar nessa parte de solução dos problemas, porque a gente consegue ver, a gente consegue perceber muito os problemas em si da vida, os problemas que a gente enfrenta nos negócios, a gente sente muito isso, mas a gente acaba pecando na hora de resolvê-los. Às vezes demora muito e a gente acaba perdendo a oportunidade, como você tinha falado ali anteriormente, e às vezes a gente acaba sucumbindo ao problema e desistindo muitas vezes de continuar, né, com o sonho, com o negócio, né, dar mais intensidade naquilo que está fazendo. Mas se a gente pensa, e se eu fizesse diferente do que está fazendo? E a gente começa a acionar os nossos repertórios que a gente cria durante a vida, dentro, né, de livros que a gente leu, das experiências que teve e tudo mais, e aí a gente faz a combinatividade das coisas, cara. E isso eu tô vendo que faltava em mim. Eu já tinha esse conceito, mas não tinha ele tão refinado, faltava entender bem como é que combinava essas coisas, né, esses repertórios, e como é que é o processo criativo da coisa, para resolver o problema, né? E veja só como é engraçado isso. A gente tá, né, um problema aqui de fazer um conteúdo onde a gente passe uma ideia bacana para as pessoas que estão assistindo, né? Só que eu tô combinando com o meu repertório criado, né, na semana inteira passada, que eu tô desenvolvendo ali as aulas. Então eu tô trazendo um negócio, combinando com o que a gente tem aqui, que eu nem tinha percebido, né? Mas me deu um insight aqui, eu falei, cara, isso aqui era pertinente falar. E se eu falasse sobre isso de forma mais aplicada? Pronto, nosso problema está se resolvendo. Então é nesse sentido, sabe como? E aí a gente coloca lá que é preciso desaprender o que aprendemos e reaprender a aprender direito. Porque a gente tá vivendo num mundo, né, cara, onde a tecnologia, ela já tomou conta e a gente já, né, você tá aí em outro continente, sei lá quantos mil quilômetros de distância, e mesmo assim a gente tá conectado, ligado, interligado, né, falando e produzindo o que a gente precisava produzir. E aí a gente não está sendo treinado e desenvolvido para essa nova sistemática do mundo que já está acontecendo. E aí o negócio fica muito mais diferente na hora de tomar a decisão, porque é muito mais rápido. O nosso processo criativo tem que ser treinado diferente, e é uma grande ferramenta que a gente tem. E eu fiz uma enquete para você que está nos assistindo aí e não sabe, eu tenho um canal no Telegram, né? Já se inscreve aí, os links vai na descrição do vídeo. Entra lá no canal do Telegram e coloco vários insights sacados, inclusive o Claudião também tem. Agora ele tem também, na verdade, Cláudio.
Como é que tá lá? Não, tá legal também. Também fazendo os conteúdos lá, bem bacana. Então, não deixe de entrar lá. E lá no Telegram, eu fiz uma enquete. Eu perguntei lá pro pessoal, a criatividade é um dom ou a criatividade é algo que as pessoas elas podem desenvolver? Ah, legal. E aí, 60% das pessoas falaram que era dom e 40% falou que era atribuição que poderia ser desenvolvida. Uhum. Mandei um áudio lá falando para as pessoas que quem votou que era um dom, errou. Porque a criatividade na gente, né, e essa ferramenta de solução de problema, e é por isso que eu tô falando isso aqui, né, que a temática hoje é problemas, né, objeções. A criatividade, a gente nasce já com ela, só que a gente desaprende a ser criativo pelo sistema de ensino, pelas questões que a gente é colocado, pelos nãos que a gente foi levando na vida e a gente entendendo, né, as formas de viver, e aí a gente acaba sendo prejudicado no sentido da criatividade em si. Só que é uma ferramenta poderosíssima para resolver problema, porque quando a gente, né, entende que a combinação de repertórios que a gente tem, quando a gente entende que a gente precisa dar um input na cabeça, né? Por exemplo, né, a temática problema. Tem um problema para resolver, pronto, você colocou o problema para pensar dentro da tua cabeça. E você tem toda é um processo, né? Então você coloca, tua cabeça vai codificar, teu cérebro vai mentalizar aquilo ali, vai processar todas as informações, e aí você vai ter um output, você vai ter uma saída, que geralmente é quando você dá o estralo. E aonde que acontece esse estralo? E aí que é um grande ponto que as pessoas elas não percebem, e eu não percebi inclusive, que é na hora de resolver, Claudio. A gente não ativa a parte inconsciente do nosso cérebro que funciona. O que a gente faz? Mentaliza o problema e foca no problema. E aí a pessoa, cara, quando você não focar no problema, a coisa vai sair, o negócio vai acontecer. Mas o que tá sendo dito? Cara, ative a tua parte inconsciente, deixa teu cérebro trabalhar sem você gastar energia, porque você já tem repertório na tua cabeça, você já tem condição de pensamento sobre aquilo que tá te acontecendo. Então, desfoca, esquece, né? Vai fazer outra coisa, se distrair, sair daquilo, porque quando você tá desfocando, você não tá colocando energia do teu cérebro de pensamento naquilo. E aí, inconscientemente, teu cérebro continua a processar, por quê? É uma pendência. E o seu cérebro, ele é programado para resolver as pendências. E é por isso que muitas vezes a gente faz muitas atividades e acaba não terminando algumas e chega no final do dia a gente tá extremamente cansado, esgotado. São várias pendências que estão sendo acionadas ali dizendo resolva. Então teu cérebro tá trabalhando inconscientemente e aí vem um insight. E aí nasce uma sacada que muda todo um percurso de uma escolha, né? Perfeito. E assim nasceu aquela frase, né, cara? Que a meta é o piso pro próximo nível, não o teto. Então foi a partir de um pensamento do que eu tinha ouvido, do que eu tinha escutado, da aula que eu tava olhando, do que eu tinha visto e aí percebi aquilo. Então isso é muito louco, né? Da gente pensar e entender melhor. Então a gente coloca uma ferramenta dessa para funcionar que todo mundo tem condição de usufruir para resolver a situação do problema. E aí, Claudião, vem a grande pergunta. Né? Qual problema você resolveu aí com uma grande criatividade que você falou, caramba, cara, olha que solução diferente que eu dei, né? Tem um momento que você lembra disso, sim? Eu acho que assim, quando a parte da criatividade, inclusive eu fui dos 40% que votei lá, tá? Então foi a minoria ali. Não, mas para dizer assim, realmente a criatividade ela é acionada dessa forma que você falou. A gente está concentrado ali numa questão e parece que aqui não tem muita saída, daqui a pouco você está fazendo outra coisa e dá aquele estalo. E eu percebi que em muitos momentos da minha vida vinha a solução vinha de uma forma, só que você tá lá meio descontraído e fala, não, depois eu anoto. E tu perdeu a oportunidade do teu negócio. Que deve você esquecer, fala, cara, como é que era? Daí você tenta linkar, não vai, né? Então tem que rapidamente anotar isso aí, senão vai dar zebra, né? Não sei se já aconteceu isso com você também. Já, várias vezes, diversas vezes, na verdade, né? Eu tenho muito... Eu costumo pensar muito no trânsito. Você tá ali no trânsito, dá pra mexer no telefone, você tá ali focado no negócio. E aí eu começo a devagar nas coisas e acabo, às vezes, pensando em coisas bacanas, assim, né? Já aconteceu várias vezes, tá? Né? Um pensamento fresco ali na hora e falar, cara, isso foi a ideia do século, né? Meu Deus, vou ter que fazer. E aí chegar no momento, na hora X ali, na hora H, esqueci. Cara, direto. Aí o que eu faço? Agora eu penso no negócio e já tento achar uma vaga, uma garagem qualquer ali, bica o carro, anota o celular, depois segue viagem, né? Mas é muito isso daí. Às vezes a gente tem um estralo, né? Num momento que não tem como anotar e acaba esquecendo. E daí é prejudicial, né? Às vezes poderia mudar todo um rumo ali.
Com certeza. Negócio, enfim. Mas assim, em relação a essas paradas aí da criatividade, quanto mais informação você tiver de várias áreas diferentes, pelo menos eu penso dessa forma, isso traz uma bagagem de informação muito maior do que se você ficasse atrelado a apenas um setor de negócio. Essa multifunção, de repente, esse leque de informações que você tem, isso daí te ajuda a ser muito mais criativo, porque às vezes você pega uma pitadinha de um setor, vamos supor, setor de ensino, uma pitadinha no setor de marketing digital, com uma parte de franquia, você soma tudo, faz aquela mistura e de repente dessa alquimia toda surge uma coisa criativa e muito produtiva. Então, quanto mais informações você tiver, né, abastecer o seu cérebro dessas informações, é muito possível surgir coisa boa aí. E é uma ferramenta que está disponível para todo mundo, que às vezes acaba sendo negligenciado, né? Às vezes as pessoas elas não entendem isso, assim como eu não entendia, por isso que eu tô falando, né? Que fez uma grande diferença para mim isso. Por quê? Porque eu tenho a consultoria de empresa, né? Eu lido com problemas e objeções o tempo inteiro, né? O meu trabalho é esse, né? Resolver e dar soluções criativas, né? Naquilo que a gente precisa. E uma solução, cara, que eu fiquei bastante feliz, assim, de ter tomado, foi de um cliente que eu reduzi drasticamente o custo de compras dele, assim, e foi uma ideia criativa que eu tive, né? Com o negócio que o cara já tinha. E aí eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou resolver esse problema de compras, né? O estoque dele tá abarrotado de coisa, ele tá comprando e tudo mais. O que eu quis mostrar para ele? Não era o problema de não estar vendendo, que aí qual que era a objeção? Tem que contar o contexto também, né? A objeção do cliente lá era: Gabriel, eu preciso aumentar meu faturamento e eu preciso aumentar, né, as minhas vendas, e eu preciso investir nisso e marketing e tal. E aí eu falei, tá, mas por quê? Falei, porque eu não tô dando conta de pagar as contas mais que eu vendo. Aí eu falei, caramba, tá, eu vou pensar nisso, a gente conversa aí amanhã. Beleza? Beleza. Aí fiquei naquela tal e fiquei pensando e analisando e lembrando de como que era o estabelecimento e como que ele tava falando comigo, o que ele tava fazendo, como que eram os controles, né? Todas as informações, ó, eu tava trazendo várias informações. E aí eu percebi, não é o problema de vender que ele tá tendo, ele vende. E ele vende a todo momento, tem toda hora tem gente entrando no negócio dele lá e ele tá vendendo. Só que como é que eu ia resolver isso daí, né? Falei, cara, agora eu tenho realmente uma objeção, realmente um problema. Eu pensei assim, eu preciso mostrar para ele que não é o fato dele vender que tá atrapalhando ele, e sim o de comprar. Como era um mercado, assim, ele tinha vários produtos de baixo valor, que somado dava um montante bastante alto. Só que ele também tinha um montante bastante alto nas compras. Falei, cara, como é que eu vou explicar isso? Fiz um questionário com ele, e aí que entrou a criatividade. Eu fiz um questionário com ele que eu tenho, e aí eu desenhei o modelo de negócio dele inteiro, todas as áreas, toda a segmentação do negócio, e aí eu coloquei a parte, né, dos fornecedores dele em evidência. E aí eu coloquei como que era o fluxo de receitas dele. E aí eu mostrei por A mais B que o problema era esse de compras. Não simplesmente chegar para ele e falar, cara, você tem que comprar menos, né? Se uma pessoa tá querendo vender mais, ela tá querendo fazer estoque para ter produto para venda. E aí na cabeça dela ela tem que investir em captação de clientes. Só que da forma com que ela estava fazendo, aquilo não ia dar certo, né? Ela ia gastar um volume financeiro bastante grande, além do que ela já estava gastando para pagar as contas que não estava dando, e ela teria que investir em outras soluções para captação de clientes, que é um trabalho um pouco que demanda um pouco de investimento, certo? E aí veio a criatividade. Falei, cara, então eu tenho que mostrar para ele a parte de compras. E aí veio a grande ideia. Se eu mostro o fluxo de receitas dele, mostro a parte do fornecedor dele que está bastante grande e que ele tem um gasto elevado nesse ponto do negócio dele, a estruturação vai ficar diferente. E aí ele vai começar a perceber de outra forma e vai perceber um ponto muito importante, que é resolver a parte de compra. E aí veio a solução, né? Trazer uma ferramenta para ele conseguir entender o portfólio de produto dele e conseguir entender por que ele estava comprando da maneira que estava comprando. E aí veio a parte criativa da coisa. Eu poderia muito bem ter falado, isso daí, cara, você só precisa então investir em marketing, fazer um trabalho de posicionamento de mercado, a gente só precisaria fazer uma situação de captação de novos clientes, uma intensificação de propagandas e daria toda a solução ao marketing. Só que daí geraria custo elevado, né? Elevaria o custo dele, teria que fazer investimentos naquela parte de negócio que ele já não estava muito bem para fazer, e aí talvez não seria tão eficaz assim a coisa toda. Então foi uma situação que a criatividade foi
fundamental para resolver esse problema. E aí, olha como é importante, né? A perguntinha do e se eu visse, né, diferente? E se eu olhasse diferente para o meu problema, será que a coisa poderia acontecer de uma forma melhor ou mais tranquila, né? E o e se questionando no e se para coisa boa, e se fosse diferente? E não e se der errado, e se não funcionar, e, né, não ser o lado negativo da coisa, mas olhar para uma ótica positiva e diferente daquilo que a gente pensou, né? Você falando sobre essa parte aí, existe uma grande objeção que o pessoal normalmente fala e o foco que você colocou agora é bem assim mesmo. A galera fala assim, eu preciso vender mais, eu preciso... o meu marketing não tá legal, enfim. Só que o grande problema dessa situação da maioria dessas pequenas empresas é na compra. Ele tá comprando produto que de repente não sai, e se você ajeitar esse problema, a objeção tá no lugar errado, não é a venda. A objeção, o problema está na compra, né? E a gestão de tudo isso daí. É isso que você tá falando aí, né? Às vezes as pessoas, elas entendem o problema como... Elas veem o problema já na consequência do negócio. Consequências são outros problemas que vão surgindo e aí acabam não olhando a causa. Então aqui é outro ponto muito interessante para você que tem algum problema, é entender as causas do problema. Se questionar realmente por que isso tá acontecendo da forma que tá acontecendo. Aonde foi o ponto de ruptura do sistema que você tem aí, de vida, que aconteceu esse problema, né? O que tá gerando essa consequência que tá gerando um problema? Porque os problemas são gerados, eles não são as causas, né? Geralmente são as consequências de ações ruins ou ações repetidamente que somadas vão gerar uma consequência ruim. Então é olhar sempre para a causa dos problemas, né? O que tá causando a consequência. E aí a gente cai, né, nessa parte do e se olhar diferente, né? Se você para de olhar a consequência e começa a olhar a causa, você começa a ter uma visão diferenciada do que tá te acontecendo. E aí você consegue colocar soluções das causas dos problemas e não situações paliativas apenas para amenizar a consequência daquilo que está gerando, sabe? E aí tem uma objeção que o pessoal tem falado muito agora com esse problema da pandemia, cara, será que é bom abrir um negócio agora ou não? O que você faria? E nesse prisma que a gente está comentando agora, que o problema não é venda, mas o problema é a compra, e aí se a gente pensar nesse prisma, se você fizer seu custo bastante reduzido, né, sabendo que as vendas vão ser pequenas, é muito possível que você tenha um resultado no final do mês, porque a gente sempre está concentrado, não, muita gente comprando, então daí eu vou ganhar dinheiro. Não, às vezes menos pessoas comprando, mas com custo bem administrado, você vai ter um resultado até de repente maior ou melhor. Do que um movimento mais intenso, né? Uma coisa que eu tenho orientado meus clientes a fazer é justamente isso: aproveitar os estoques que foram comprados até o momento, pensando nas vendas que estavam acontecendo com volume grande de pessoas. Se aproveita esse estoque e aí se faz uma readaptação nas compras, e aí o preço é o mesmo, só que reduziu seus custos drasticamente. Então, proporcionalmente, você vai ter uma lucratividade semelhante àquela que você estava tendo. Claro, os padrões vão ser outros, né? A gente vai ter várias variáveis que daí a gente tem que alertar, né? Que são de negócio para negócio, mas trazem uma possibilidade de continuidade do negócio acontecendo. E nesse momento, quando você só diminui um pouco a linha de faturamento, mas que está tendo uma lucratividade alta ainda, você começa a enxergar oportunidades. E as oportunidades quais são? Se tem gente fechando, é o momento de comprar. Na crise, você sai comprando as coisas, na retomada você tá surfando na onda, né? Você não tá esperando a onda vir de crescimento para daí começar a comprar, para daí começar a desenvolver, daí quando você começa a dar certo, já vem outra recessão. Então é na crise que se faz, né, os lucros, é na crise que a gente cria novas oportunidades. E aí, né, com essa pergunta aqui, o que faria? Abre ou não um negócio no meio da crise? Cara, se você tem condição de realizar uma aquisição de um ponto, uma franquia, né, enfim, abrir realmente um negócio, nesse momento que você consiga aguentar o tranco, né, dessa paralisação que a gente está, né, vivendo e tudo mais, e você consiga fazer girar com o mínimo de custo possível e tendo uma lucratividade ali que você consiga pelo menos pagar ali o seu custo de vida e o custo da sua empresa, é o momento, com certeza, de fazer. É o momento de se reinventar, é o momento de lançar novos produtos e serviços no mercado. É agora, onde está todo mundo no desespero, você está vindo com soluções. E essas soluções serão lembradas também lá na retomada de mercado. Então é muito importante a gente perceber isso e ver, ah, não,
ninguém tá consumindo, ninguém tá comprando, como é que eu vou abrir um negócio? Só que eu sempre falo, a visão do empreendedor, ela não é de curto prazo, é de médio e de longo. Se você abre um negócio pensando no amanhã, você vai estar fadado ao fracasso, com certeza. Você vai fracassar. O teu resultado não vai vir do dia para noite. Mas, você pensando no médio e no longo prazo, e entendendo que o mercado é cíclico, com certeza é um momento de fazer, né, essas aquisições novas e abertura de novas situações e se reinventar. Você tá lembrado quando a gente falou sobre aquele negócio de metas e objetivos? Aí você me falou que é do patamar, e aí me deu um insight ali, e porque eu já tava revendo minhas metas. Pois agora é. Que a gente tava falando. Então, uma das minhas objeções que eu tinha construído na minha cabeça era, cara, como é que eu vou agora, no meio dessa confusão toda, aumentar num patamar que eu já estava achando que de repente era difícil? Essa é a primeira objeção. Nessa conversa, eu entendi que a minha chave tinha que mudar. Pronto, falei, beleza, aquilo lá vai ser só um trampolim para o meu próximo patamar. E aí, tava lembrando uma situação agora, né, que eu tinha adquirido um imóvel e esse imóvel eu tinha revendido ela, só que a pessoa que comprou tava com uma certa dificuldade de pagar, né, ainda mais nesse momento agora. O que eu fiz? Me dá ela de volta, eu vou te pagar o que você me pagou. Olha, no momento dessa confusão toda, né? Eu falei, cara, eu vou tirar do caixa e vou mobilizar meu dinheiro. Então, já é uma coisa meio contraintuitiva, né? Então, o que aconteceu? Falei, bom, pensamento, eu preciso pegar esse imóvel e locar ele imediatamente para não me gerar custo. Só que todo mundo sabe que um imóvel locado e residencial não dá nem 0,5% ao mês. Então eu precisava o quê? Criatividade nesse momento e fazer com que ele rentabilizasse muito mais. Então o que eu fiz? Além de fazer a locação, que gerou 0,4%, 0,5% ao mês, fui buscar uma operação em cima da casa, onde estou pegando um recurso. Esse recurso, logicamente, tem um custo financeiro e vou pegar esse valor, né, que eu tô conseguindo em cima desse imóvel, que seria um crédito imobiliário, vamos imaginar assim, e jogar ele no mercado onde eu tenho uma rentabilidade maior do que eu tô pagando. Ou seja, eu vou ganhar um spread em cima desse valor. Então eu tô agregando ao 0,5% que eu tô ganhando na alocação, mais, sei lá, 1% de repente, para que isso gire 1,5% que eu tô gerando em cima desse imóvel, né? Se eu deixar só daquele jeito lá, ficaria parado. Então, ou seja, várias objeções que eu acabei quebrando ela e criando outra oportunidade, que inclusive talvez com essa, de repente, uma parte desse capital, eu vou conseguir fazer um novo negócio, onde no final do ano, ou no ano que vem, já vai estar girando um valor bastante significativo aí. Não? Olha aí. Criatividade, né? Fazer, né? Essa ali foi muito boa. Eu até fiquei pensando, né? Pô, como que não é claro isso para as pessoas, né? Fazer essa operação financeira para aumentar o valor com crédito imobiliário ali, pô, sensacional, né? Muito, muito boa, gostei dessa. Agora a gente tem que construir, inclusive ontem eu tive a reunião com esse rapaz lá, pra gente fazer isso. Então, são operações interessantes. E ela só surgiu porque existiam várias outras informações e a chavezinha da parte de metas e objetivos, ela mudou. Ela não ficou na parte do vitimismo, né? Problema, como é que eu vou fazer? Não, vou recolher todo o meu capital, vou deixar ele em algum lugar seguro. Não, pelo contrário, eu tô fazendo uma operação e forçando um pouco a situação, tá? Colocando um pouco de pressão em cima de mim mesmo para dar uma rentabilidade maior e abrir oportunidade de negócio, né? Então, às vezes a gente acaba criando um negócio de valores bem maior do que a gente estava imaginando até então, né? E tudo partiu da onde? De um problema, uma objeção que aconteceu e a gente teve, né? Você teve ali a clareza de combinar as situações que a gente conversou com aquilo que estava te acontecendo e foi criando e foi combinando e daí chegou numa solução que criou uma oportunidade muito melhor, muito maior, né, que você estava imaginando lá. Isso que é utilizar, né, o problema com oportunidade, passando por objeções e aí trazendo soluções e percebendo causas e consequências. Se as pessoas olharem esse vídeo e entenderem os conceitos que a gente colocou aqui, com certeza já fará uma grande diferença na hora de tomar as decisões. Como a gente já falou, inclusive antes dessa pandemia, né, lembra que a gente comentou, que é na crise que a gente cresce? E aí agora surgiu essa crise toda, então usar a criatividade, usar as objeções, não para você se colocar numa situação de vítima, mas assim de, cara, objeção, vamos para cima, degrau para o próximo patamar,
cara, tu tá criando um animal dentro de você, no bom sentido, que vai para cima da situação, resolver com unhas e dentes, tudo isso daí, né? Essa pegada eu acho que a gente tem que ter, né? Como diz um amigo meu, cara, você tem que ter queredeira de resolver a situação, não ficar ali de bunda mole mesmo. Fica ali ai, coitadinho de mim. Cara, isso aí é passado, meu. Quem tá assim já morreu. Né? E ainda tem uns que morreram e não estão sabendo. Então, o Walking Dead, andando por aí, os mortos-vivos, né? Acho que é isso aí, não é, Claudião? Isso aí, galerinha. E recadinho, coisas boas passam e as coisas ruins também passam. Se preparem para os próximos passos, tá? Não fiquem só na inércia, vão para cima que a coisa vai acontecer. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês que assistiram esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, se inscreva no canal se você não é inscrito. E aqui embaixo tem os nossos links dos nossos perfis. Então, se você quer ter uma proximidade maior com a gente, nos siga no Instagram e não deixe de entrar no nosso canal Telegram. Beleza, pessoal? É isso. Gabriel Greenberg na área, dando tchau pra vocês aí. E até o próximo vídeo. Falou, valeu! Até o próximo vídeo, tamo junto. Abraço!